Olá, o CNJ em Ação começa agora. No programa de hoje você vai acompanhar as decisões da última sessão do mês de setembro do Conselho Nacional de Justiça. Vai conhecer os próximos eventos do Judiciário e os principais assuntos do CNJ nas redes sociais. E mais, uma entrevista com Márcio da Silva Alexandre, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E nós começamos a edição de hoje mostrando para você como foi a última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Logo no início da sessão foi julgado um processo de grande repercussão, pedido de abertura de processo administrativo contra o juiz Vitor Bezerra. O magistrado é acusado de ter facilitado a adoção irregular de 5 crianças na cidade de Monte Santo, na Bahia. Elas foram levadas para casas provisórias no estado de São Paulo. O Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, apontou a existência de várias falhas, como o não cumprimento de prazos e celeridade processual. Não consta nos autos determinação ou registro de busca de parentes próximos aptos a ter a guarda dos infantes. Não consta também os pais biológicos terem sido sequer intimados das medidas tomadas pelo magistrado. Não houve a nomeação de qualquer advogado pelo magistrado. O conselheiro ainda fez relatos dos pais biológicos, que perderam provisoriamente a guarda das crianças sem ter direito à defesa no processo. Suas vozes acabaram tendo eco somente no ano seguinte, quando foram ouvidos pelo então magistrado da comarca, que designou a audiência de oitiva da genitora das crianças nos processos, o que ocorreu em 28 de 8 de 2012. A vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, ressaltou que foi analisada a conduta dos promotores da cidade, que teriam agido para evitar as adoções. Em razão disso, solicitou medida protetiva de acolhimento institucional em relação a uma das crianças, a mais nova, que soube ter sido deferida, mas sem que a promotoria fosse intimada, sendo o processo arquivado posteriormente, sem que fosse efetivamente comprovado o cumprimento da determinação judicial para acolhimento das crianças. Em relação a uma outra criança, em que houve processo de guarda em favor do casal Bernard e Carmen, manifestou-se pela realização de estudo social e também para que fosse tentada a localização de parentes próximos para a criança, mas não teve mais vista dos autos para verificar se as providências foram apreciadas. A Ordem dos Advogados também pediu para analisar se houve participação de advogados no caso. Para que a gente possa também apurar a prática de faltas disciplinares e, consequentemente, punir os advogados envolvidos em fatos tão graves como esse. É óbvio que deve ter lugar a instauração de procedimento disciplinar e também o afastamento desses magistrados. Passarei às mãos de Vossa Excelência, em 5 minutos, o nome dos 3 advogados com as respectivas OABs. A defesa do magistrado Vitor Bezerra negou todas as denúncias, colocou à disposição os sigilos bancário, telefônico e fiscal. Segundo o advogado, se trata de perseguição e que o juiz atuou conforme o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a preferência seria colocação em família substituta de forma provisória. E foi assim que foi feito pelo doutor Vitor Bezerra. Com o objetivo, eu vou falar aqui para vocês mais tarde, para Vossa Excelência mais tarde, com o objetivo apenas de preservar a saúde e a vida dessas crianças. Dr. Vitor Bezerra nunca se envolveu em qualquer tráfico de pessoas. A Associação dos Magistrados Brasileiros também se pronunciou a favor do juiz Vitor Bezerra. Segundo o representante, a reportagem do programa Fantástico da Rede Globo, que fez a denúncia, não relatou a verdade. Ele citou outra entrevista dada por uma médica que teria feito as adoções. Eu fui para a Bahia me apresentar, dizer que eu queria adotar, quem eu era. Depois de 2 meses ligaram, de Monte Santo, lá no fórum, falando que tinha uma criança internada, uma menina com 2 meses de idade. Sem pré-natal, eles já tinham ligado para a região, para pessoas da região, mas ninguém queria adotar a criança porque ela estava muito adoentada. E ninguém tinha interesse. A mãe não havia feito pré-natal. Não se sabia se tinha alguma doença imunocontagiosa, como HIV, alguma coisa assim. Então, ninguém tinha interesse. Eu me mostrei interessada. Eu fui até a Bahia, atrás de Stephanie. Argumentos que não mudaram a opinião do Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, que foi a favor da abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz. Há
Não houve contraditório em qualquer processo em questão. B. Nunca foram citados, intimados ou notificados nem procurados para que sejam mandados ou ainda por edital. Nunca houve determinação nesse sentido pelo magistrado, embora os autos tenha ele informado em sua defesa prévia que ali residia por 2 anos e tenha consignado nas atas de audiência que os pais eram conhecidos. C. Por outro lado, os pretensos adotantes foram ouvidos pelo magistrado em audiência que aconteceu rapidamente, em um único dia. D. Mesmo que se diga que não competia ao magistrado agir de ofício e ter a cautela de ao menos intimar os pais biológicos da medida, houve a solicitação expressa e escrita, feita pelo Conselho Tutelar de Monte Santo, de que fosse nomeado advogado para eles. Mesmo assim, o magistrado não nomeou ninguém. O corregedor também pediu o afastamento cautelar do magistrado. As conselheiras Cristina Peduzzi e Ana Maria Amarante acompanharam o relator. A observância do devido processo legal representa a garantia da defesa dos direitos de todos, mas também do próprio magistrado. Os outros conselheiros também. A decisão foi unânime. Foi aberto o processo disciplinar e determinado o afastamento. As faltas graves aqui indiciariamente já apresentadas pela Corregedoria me também leva ao convencimento da necessidade, presidente, senhores conselheiros, de ser deferido também o afastamento cautelar do magistrado. Durante a sessão, os conselheiros concluíram a análise de outro pedido de abertura de processo administrativo. As denúncias são contra os atos do desembargador federal Neri da Costa Júnior e do juiz federal Gilberto Rodrigues Jordan. Os dois teriam favorecido empresas e escritórios de advocacia ao analisar processos durante uma força-tarefa na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Durante o voto, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, rebateu a alegação de que não teria havido direito à ampla defesa. A alegação de cerceamento de defesa suscitada pela defesa de Neri da Costa Júnior não procede, na medida em que houve intimação regular dos sindicatos de todos os atos processuais e documentos acostados, de modo que o direito à ampla defesa foi franqueado e efetivamente exercido pelos sindicatos. O conselheiro Gilberto Martins foi além, disse que houve claro envolvimento dos magistrados com a liberação de recursos de uma empresa que tinha sofrido bloqueios de bens e pediu também o afastamento dos magistrados. Os seus procuradores e parentes de procuradores que têm sociedade com o magistrado, com o juiz Neri da Costa Júnior. Eu vejo, pela gravidade dos fatos aqui, elencados, inclusive de forma precisa por Vossa Excelência, a necessidade também, de forma cautelar, afastar esse magistrado para que se possa fazer a condução das apurações do fato de forma mais tranquila, inclusive permitindo a esse magistrado a oportunidade de se dedicar com maior presteza na sua defesa. Foi determinada pela maioria a abertura de processo administrativo e afastamento dos magistrados. E não houve nenhuma divergência. Na próxima semana você vai acompanhar outras decisões da sessão de número 175. Veja agora outras notícias do Conselho Nacional de Justiça. Magistrados das comarcas de Garanhuns, São João, Brejão, Capoeiras e Lajeado promoveram mutirão de conciliação simultâneo em Pernambuco. A ação foi realizada durante 2 dias e teve como objetivo agilizar o julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, reduzindo assim o tempo médio de duração processual. 300 ações relativas a termos circunstanciados de ocorrência foram analisadas. O Tribunal de Justiça do Tocantins recebeu a visita de consultores contratados pelo Conselho Nacional de Justiça para conhecer as boas práticas e as experiências de gestão do Judiciário do Estado. O Tocantins concorre juntamente com outros 9 estados a uma vaga para a 3ª fase do projeto de diagnóstico e fortalecimento dos judiciários estaduais. O levantamento vai servir de base para que seja definido um modelo para gerir recursos humanos e orçamentários para os tribunais de justiça de todo o país. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revogou o liminar que permitia a 13 responsáveis por cartórios extrajudiciais não concursados receber salário acima do limite do teto constitucional do funcionalismo público, que hoje é de pouco mais de R$ 28 mil.
A liminar foi concedida durante o plantão judiciário. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entrou com a ação seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça. A regra do CNJ determina ainda que a diferença das receitas deve ser repassada aos cofres públicos. E você fica agora por dentro dos principais assuntos nas redes sociais do CNJ. Acompanhe no quadro Tá na Rede. O destaque é a lei do habeas data. A lei permite tomar conhecimento ou ratificar informações de banco de dados de entidades públicas. Para conhecer melhor a ferramenta, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também sabe mais como pedir contestação ou explicação sobre dados. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de conferir os eventos que vão movimentar o judiciário. Até o dia 18 de outubro, o CNJ faz um mutirão carcerário no Amazonas. A equipe do CNJ vai analisar a situação dos processos dos condenados no estado para desafogar as cadeias públicas. Estão abertas até o dia 3 de outubro as inscrições para o primeiro concurso de redação e desenho do Conselho Nacional de Justiça para crianças de 6 a 11 anos. O tema da competição é Criança, Cidadania e Justiça e tem como objetivo estimular os pequenos cidadãos a refletirem sobre seus direitos e deveres. As crianças podem concorrer na categoria desenho ou redação ou nas duas, contanto que façam inscrições separadas, no endereço www.cnj.jus.br/portalzinho. Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado o 5º Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário. As discussões e debates acontecerão no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e vão reunir magistrados e servidores da Justiça. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro, no endereço www.cnj.jus.br/EADCNJ/inscrição.php. E o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário vai ser promovido nos dias 18 e 19 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. O evento vai ser realizado em Belém, no Pará. Outras informações no e-mail cerimonial.cnj@cnj.jus.br. E nós vamos fazer agora uma rápida parada. Na volta, eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio da Silva Alexandre. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo Márcio da Silva Alexandre. Ele é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos falar sobre o programa Justiça Jovem. Bem, doutor Márcio, obrigado pela presença. Doutor Márcio, inclusive, que exerce as atribuições junto ao DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e também acompanha, no caso, nas medidas socioeducativas que para os menores. E aí nós vamos falar justamente desse programa Justiça Jovem, que nasceu lá na gestão do ministro Peluso, né? Isso. Mais ou menos no ano de 2010, o DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização, ele realizou visitas a todas as unidades da federação, a fim de verificar as condições em que os adolescentes estavam cumprindo a medida socioeducativa de internação. Durante essas visitas, o DMF verificou as unidades e dava sugestões de como que essas unidades deveriam realmente ser de acordo com o SINASE, que na época ainda não havia sido implantado. A lei do SINASE foi uma lei
que foi promulgada em janeiro de 2012, e nessa lei que criou o Sistema Nacional de Acompanhamento Socioeducativo, criou parâmetros para que as unidades da federação pudessem implementar a execução das medidas socioeducativas. Então nós temos aí o primeiro passo, que foi uma visita a todas essas unidades. Isso. Numa segunda etapa, houve visitas a algumas unidades da federação, aquelas que apresentaram maiores problemas, para verificar como é que a situação estava naquelas unidades. Também foram feitos relatórios, novamente esses relatórios foram encaminhados, basicamente para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, a fim de que as autoridades competentes pudessem se adequar aos novos parâmetros estabelecidos pelo SINASE. Que tipo de problemas eram encontrados? Foi verificado que elas tinham uma estrutura muito parecida com a estrutura de um presídio, uma estrutura do sistema prisional brasileiro. Então, a adequação em termos de tamanho de alojamento, tinha que ser quarto individual, as unidades tinham que ter espaços adequados para as atividades relacionadas a adolescente, atinente a adolescente, atividades como escola, atividade esportiva, recreativa. Depois dessa visita, depois desses primeiros contatos, foram estabelecidos comunicações com os órgãos competentes para a gente agora fiscalizar, para ver se realmente a situação está sendo corrigida. Aqui no Distrito Federal, a gente já percebeu que uma unidade de internação nos moldes previstos pelo SINASE já está para ser entregue. A situação aqui no Distrito Federal teve uma peculiaridade que no ano de 2012 ocorreram 4 mortes seguidas no CAGE, que é a unidade mais antiga que nós temos aqui, que é uma unidade completamente inadequada para o cumprimento da medida. Então, estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça, junto com o governo local, representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, estabeleceu um planejamento para poder levar à desativação do CAGE. E há de se fazer realmente um planejamento, porque, digamos assim, a coisa está em funcionamento e, de repente, tem que mudar. Não dá para mudar de repente. Pois é. O Conselho Nacional entende a dificuldade de resolver o problema de forma imediata, porque é como se nós tivéssemos que trocar a roda do carro andando em movimento, porque as unidades estão lotadas de adolescentes, invariavelmente a gente temos mais adolescentes do que a capacidade das unidades antigas, e não dá para parar com essa estrutura e montar uma nova, porque, infelizmente, os adolescentes cometem atos infracionais a todo dia, e de forma que essas unidades não podem ser desativadas de forma imediata. São cerca de 6 a 7 mil jovens cumprindo as medidas socioeducativas, e aí haverá, então, haverá uma padronização. Exato. Todas essas instituições terão esses parâmetros. Na verdade, a lei do SINASE vai estabelecer condições mínimas para que os adolescentes possam ser internados, né? A gente tem no máximo a previsão de cada unidade só comportar no máximo 90 adolescentes, não mais que isso. E daí a estrutura arquitetônica, a estrutura física, cada unidade da federação poderá estabelecer a sua estrutura, mas deve submeter essa estrutura à aprovação do Conselho Estadual Direito da Criança e do Adolescente, que esse conselho deve dar o parecer favorável para que essa estrutura possa ser inscrita no SINASE, e daí sim ela possa receber adolescentes em conflito com a lei. Tá? Só me permita aqui fazer uma pequena correção. A gente tem mais ou menos 7 mil adolescentes internados em estabelecimento, não em cumprimento de medidas socioeducativas. Porque esse número aí a gente envolve. A gente tem medidas socioeducativas em meio fechado e em meio aberto. Então, existe uma quantidade muito maior de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Mas internados em estabelecimento em torno de 7, 8 mil. Pois é, Tomás, e esse é um problema que o cidadão brasileiro hoje enfrenta, né? Se depara, o senhor citou aí agora, todo dia chega novos e novos, claro, saem alguns, mas entram, talvez há aí uma expectativa que entre mais do que o número de evasão, né, por exemplo, de
pessoas, de jovens que deixam esses locais, né? Infelizmente, a máquina do ato infracional não para, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o adolescente pode ficar internado numa unidade de internação por no máximo 3 anos. E só possibilita que a reavaliação dessa internação seja feita após 6 meses. Então, não é possível liberar um adolescente antes desses 6 meses, né? A gente tem essa previsão no Estatuto, e de forma que realmente as unidades hoje não comportam a quantidade de adolescentes que se envolve com a prática de atos infracionais. É um problema muito grave, mas não é um problema de segurança pública apenas, né? É um problema que envolve múltiplas responsabilidades, é um problema familiar, é um problema social, é um problema governamental. No âmbito do governo, não é um problema só de segurança pública, como eu disse, é um problema que envolve saúde pública, que envolve educação, que envolve assistência. Então, não é fácil de resolver essa situação. Na verdade, aí realmente necessita de parcerias, né? Não adianta só o judiciário, ou só, por exemplo, o executivo, ou até mesmo o legislativo atuar nessa área. Não, é um problema realmente que exige parceria, e eu tenho certeza que o Conselho Nacional de Justiça está aberto a essa parceria. Existe um diálogo entre o Poder Executivo, entre o próprio Poder Judiciário, com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública. Eu costumo falar que a questão dos adolescentes, a gente não pode tratar como se fosse uma acusação e defesa. Na verdade, ali, o juiz, o defensor, o Ministério Público, os órgãos do Poder Executivo, estão todos voltados para o mesmo objetivo, que é fazer com que o adolescente não se envolva mais com a prática de ato infracional. Então, o senhor disse agora há pouco que algumas unidades dentro desse parâmetro já estão em implementação. Agora, quais são os próximos passos do programa Justiça Jovem? Então, a gente precisa levantar quais são as causas que levam esses adolescentes a praticar os atos infracionais. Outra situação também importante é aparelhar os mecanismos da justiça para que possa dar uma resposta de forma adequada. Existe a necessidade, a gente tem estados brasileiros que têm dimensões quase que continentais. Então, não é cabível que só haja unidades de cumprimento de medidas de internação apenas na capital. Isso impede que adolescentes possam ter contato com seus familiares, isso retira os adolescentes do seu meio social. Então, o CNJ vai trabalhar para que essas situações possam ser, de uma certa forma, equacionadas e solucionadas. Bem, eu conversei aqui com o Dr. Márcio da Silva Alexandre, ele é juiz, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e exerce suas atribuições junto ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização. Dr. Márcio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Estamos sempre às ordens. E confira agora outra notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça disponibiliza 21 classes processuais para auxiliar o aperfeiçoamento do sistema judiciário brasileiro. São ferramentas como o processo administrativo disciplinar, que pode ser utilizado para apurar responsabilidade de magistrados e de titulares de serviços notariais e de registro por terem cometido infrações disciplinares. Outro muito utilizado é a representação por excesso de prazo, que pode ser proposta por qualquer interessado na ação. É dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça contra magistrado em razão da demora injustificada durante um processo. Existe também a reclamação disciplinar, que também é de competência do Corregedor Nacional de Justiça. A proposta apura possível infração disciplinar contra membros do Poder Judiciário. O requerimento precisa ser assinado contendo as informações sobre a denúncia, a identificação da pessoa e do acusado. As ferramentas processuais tramitam por meio eletrônico desde 2007, quando o Sistema de Processamento Digital do CNJ teve início. E o CNJ em Ação fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.